Como vencer a timidez? Como perder o medo, por exemplo, de parar em público? O que a Bíblia quer dizer quando diz que os tímidos não herdarão os céus? Estas e outras perguntas na aula de hoje, a lição 3 da classe dos juvenis, com o tema Vencendo o Medo e a Timidez. O texto principal está em 2 Timóteo capítulo 1 e 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7. A primeira coisa e a primeira deixa que é, primeiro spoiler é, esse temor usado por Paulo é covardia. É nos deixarmos paralisar por causa do medo. Você tem algum medo? Eu tenho alguns medos, algumas fobias. E o meu maior medo, eu não falo para ninguém, eu nem verbalizo de tanto medo que eu tenho desse medo. E você, tem medo? Fala pra gente aqui nos comentários. A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao Som de Chuva, aqui nesta sexta-feira abençoada, a mais uma pré-aula da Escola Dominical na classe de juvenis. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer e uma honra recebê-los por aqui semanalmente para juntos prepararmos as aulas das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Aqui na descrição do vídeo você encontra todas as minhas redes sociais, links do WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp, link para ministrações, será um prazer receber e atender o convite da sua igreja, do seu departamento, para ministrarmos a palavra de Deus. Trabalhamos há mais de 25 anos com a EBD, com juventude na igreja, com casais também, enfim, será um prazer atendê-los neste ano 2024. O primeiro link é algo inédito e muito especial que eu quero apresentar a vocês rapidamente. Eita! Enquanto você pega Bíblia, revista, papel e caneta para fazer anotações. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento que tem abençoado a vida de dezenas de professores, será centenas, eu conto com você. Nesse treinamento, você vai aprimorar a sua habilidade na sala de aula, aprendendo a preparar uma aula, planejar, aplicar, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula, e diversificar também. Nem todos aprendem só ouvindo, nem todos aprendem só repetindo. Existem outras formas de aprender: ouvindo, repetindo, anotando, discutindo o assunto. Então o professor precisa promover um ambiente em sala de aula em que os alunos possam, numa mesma aula, escutar, anotar, repetir e discutir. Lembrando que quando a gente só ouve um conteúdo, nós captamos cerca de 20 a 30%. Mas quando a gente ouve e interage, seja anotando, seja repetindo, discutindo, esse ponto vai para mais de 90%. Então, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas, é o primeiro link da descrição com um descontaço de lançamento. Será bênção para o seu ministério e bênção para nós também. Primeiro tópico, a leitura bíblica em classe eu não faço ela aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui está nos Salmos 91, do 1 ao 16. E nós podemos colocar aqui também a leitura dos Salmos 27. Né? Podemos destacar também que a Bíblia tem para cada dia do ano um não temas. Mas afinal de contas, você tem medo ou não? Você como professor, como professora, obreiros da casa de Deus, nós não temos nenhum medo, nós não tememos nada. Hein? Será? Pensa aí, reflete um pouquinho. Você sabe que o professor na sala de aula muitas vezes ele precisa se expor.
Tem professor que ele vai para a sala de aula com uma armadura, ele não se expõe, não mostra suas fraquezas, ele não parece um ser humano, ele parece um robô ali e acaba não criando conexão, tá? Mas vamos lá. O primeiro tópico, ele vai mostrar o problema do medo. Nós devemos aí lembrar que o medo faz parte das emoções do ser humano. Isso é muito importante você entender, tá? Existe uma lista com 9 emoções, 7 emoções, mas tem uma lista com 5 emoções que é suficiente para a gente entender, não é? Então você tem aí as emoções que não são ruins, porque elas fazem parte da construção de quem nós somos, não é? Da nossa personalidade, do nosso caráter, mas elas são negativas. E as emoções positivas. As positivas a gente compartilha com outras pessoas. As negativas a gente ajuda a administrar. Mas nenhuma delas a gente isola, a gente nega, a gente reprime, não é? Então você tem aí no quadro das emoções positivas, você tem aí a alegria e o amor. Alegria e amor é algo bom para nós e bom para os outros. Então nós sentimos, nós desfrutamos e nós compartilhamos. Por outro lado, você tem os sentimentos de raiva, tristeza e medo no quadro de emoções negativas. Estas emoções você não compartilha com as pessoas. Estas emoções, primeiro você administrar, porque se você não administrar de fato todas as emoções, até mesmo as positivas, você se autodestrói. Uma pessoa sempre alegre é uma pessoa que não leva nada a sério. Então a alegria é bom, mas tudo com equilíbrio. Uma pessoa com medo é totalmente ruim? Não. Depende, desde que você não permita que o medo domine você, desde que você não permita que o medo te leve para os extremos. Você também não pode perder o medo. O que faz a gente, por exemplo, na estrada quando está dirigindo um carro, a gente obedecer os limites de velocidade? É o medo. Medo de quê? Medo de andar em alta velocidade e você sabe, quanto maior a velocidade do carro, maior a possibilidade de um acidente, e quanto maior a velocidade em que ocorrer um acidente, maior as chances de fatalidade. Medo. Por que você não sobe em lugares, em penhascos, em lugares escorregadios, em lugares altos? Medo. Quando a pessoa perde o medo, ela coloca a vida em risco. Entende? Então, tudo equilibrado. Não é? A tristeza ela é interessante. Por quê? Porque existem momentos em que a tristeza produz em nós o quê? A reflexão, né? Então é muito importante. Dificilmente alguém reflete na vida, nas suas escolhas, quando está completamente alegre. Você reflete no momento de tristeza, não é? A raiva, por exemplo, a raiva é necessária? Claro, porque a raiva traz o quê? A indignação. A raiva, quando ela não é administrada, ela produz a violência, a truculência, a grosseria. Mas, por outro lado, bem administrada, a raiva, a ira, produz a indignação. Então, por exemplo, não tirou uma boa nota. Você tem que ficar indignado para estudar mais e tirar uma melhor nota. Uma pessoa que não tem raiva, não admite a raiva, ela perde a capacidade de se indignar, o que é necessário para quê? Para melhorar, para progredir, para avançar. Então as emoções, elas são todas elas especiais e todas precisam ser administradas. E entre elas está o medo. Esse medo, ele paralisa. O medo é uma emoção que nos alerta diante do perigo. Nesse sentido, ele cumpre uma função positiva. O problema é quando ele se torna disfuncional e passa a paralisar as pessoas, né? Eu conheço pessoas que dizem ter medo de dirigir, por exemplo, e nunca dirigiram, não é? Pessoas que têm medo de andar de avião e nunca andaram. Eu tenho medo, que eu posso falar isso, eu posso falar. Eu tenho medo de fazer uma viagem num transatlântico, num cruzeiro. Existem hoje muitas promoções e tal, é bem mais barato, né? Não sei o que. Eu tenho medo. Você ficar no meio da água sem terra à vista, né? Aí você fala assim, mas o avião,
ele está suspenso no ar. Mas o avião, se acontecer alguma coisa e ele cair fatidicamente, é muito mais rápido. Quer dizer, no avião você nem percebe que está morrendo. Porque é muito rápido a queda de um avião. Quando acontece, é muito rápido, né? O navio não. O navio, não, para, deixa para lá. Então, ó, esse é meu medo, né? Na água, por exemplo, eu sei até onde eu vou. Então, se eu vou à praia, medo. Se a pessoa perde o medo, ela entra para dentro do mar aberto, mesmo sem saber nadar. Entende? Então, é preciso ter aí o quê? Esse controle. O medo inibe o seu potencial, esse é um problema. Você crê que Deus colocou um potencial muito grande em sua vida? Se sua resposta for sim, então permita-se ser usado por Deus. Há muitas áreas em que podemos nos desenvolver, mas o medo inibe o nosso potencial. Não é? E aí tem aqui alguns medos: acrofobia, medo de altura; claustrofobia, medo de lugar fechado, que eu acho que todo mundo deve ter pelo menos um pouquinho; glossofobia, medo de falar em público, muita gente tem, muitos professores da EBD têm. Eu vou colocar aqui no segundo link. O primeiro é do treinamento, o segundo é de um questionário exatamente sobre pregar para a juventude. Você prega para os adolescentes que você lidera? Você prega para os adolescentes que você ministra a aula da EBD? Você prega para eles? Responde o segundo link aqui, ó. Primeiro link, treinamento. O segundo é o questionário. Responde para mim, porque eu estou montando um material para ajudar você a pregar para a juventude. É uma grande demanda, tá? Os líderes hoje, a pergunta é: quem prega para jovens? Eu preciso de alguém que pregue para jovens. Eu preciso de alguém que pregue para adolescentes. A demanda é alta e sua liderança e a sala de aula é um laboratório para desenvolver o seu ministério, o seu chamado. E por que não dizer, para crescer o ministério que você já exerce. Você já fala em público, né? Mas tem muitos professores que passam mal nessa questão aqui. Responde aí, tá? Então, ó, o medo inibe o nosso potencial. Esse é a primeira questão. E por isso o medo impede a pessoa de ser usada por Deus. Olha só, em Jeremias, é interessante isso aqui de Jeremias, né? Que Deus vai chamar Jeremias. Olha o que Jeremias diz aqui em Jeremias 1:6. Deus chama ele e veio a minha palavra do Senhor. Aí ele diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então disse eu: Senhor Deus, veja, eu não posso falar, porque eu sou uma criança. Então Jeremias foi tomado aí pelo medo, não é? Josué precisou ser animado diversas vezes. Gideão, o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo. Ele falou: o Senhor é comigo? Que isso? Então Moisés: como é que eu vou até Faraó, não é, a favor deste povo? O que eu vou dizer para ele? Então o medo pode impedir a ação do Espírito Santo em sua vida. Portanto, vença o medo pelo poder de Deus. Por que eu, nesse primeiro momento, eu falei sobre as emoções, eu falei sobre medo? Exatamente porque o professor precisa se identificar com a aula e levar isso para os alunos também. Você pode fazer uma pergunta na sala de aula, viu? Qual que é o seu medo? Qual o seu maior medo? E por isso que eu falei do professor, ele se expor. Porque quando eu falo o medo que eu tenho, eu dou coragem para alguém também falar o medo que tem. Não é verdade? Então é muito importante isso. É importante falar um testemunho também de um medo que você venceu. Por exemplo, eu tinha um medo muito grande de terminar os estudos, de concluir o ensino médio, porque eu fiquei muito tempo fora da sala de aula. Então eu tinha medo. E tem uma prova gratuita que você faz num sábado e num domingo. Num sábado e num domingo E essa prova, ela dá o diploma de ensino médio. E depois de mais de 20 anos, eu me inscrevi para essa prova 2 vezes e não fui. Medo. Na terceira inscrição, eu decidi ir com medo. E olha só, fui e mesmo com medo, fiz a prova e passei. E adquiri meu diploma. Então, o problema do medo é que ele atrasa o seu potencial, atrapalha o seu potencial, ele atrapalha quantas pessoas elas estão cheias de talentos, porque todos nós temos talentos. Você acredita nisso? Eu acredito assim.
Porque se até um smartphone tem habilidades, né, para você poder usá-lo, ele não é, sei lá, um equipamento. Esse equipamento só é funcional porque ele tem habilidades, certo? Então o ser humano também. Deus criar o ser humano sem colocar nele habilidade, talento, potencial, potência, como diz o meu amigo pastor Eduardo Iaquinto, não faz o menor sentido. Um carro é fabricado com potência, com potencial, com habilidade, com propósito, não é? Então todos nós temos talento. A parábola dos talentos, aliás, ela mostra que todos temos talentos. Alguns têm 1, outros têm 2, outros têm 5. Porque a distribuição é de acordo com a capacidade de cada um. E à medida que a gente desenvolve os talentos que a gente tem, nós recebemos mais. Agora, quantas pessoas estão fazendo como aquela pessoa que recebeu um talento e foi lá e escondeu, por causa do medo? Então, não permita que o medo destrua o propósito que Deus tem através de você. Não permita que o medo destrua o seu potencial, impeça você de ser usado por Deus, impeça você de crescer, desenvolver. Tá certo? Muito bem. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça também aí do nosso treinamento Transforme Suas Aulas. Ajude-nos no nosso podcast, que vai ao todo sábado às 9 da manhã. Não tenho empresas, não farei sorteios como muitos fazem, ficando milionários. Não acho justo, não acho correto, acho uma enganação, não participo e não gostaria de levar os irmãos a participarem, tá certo? Então, ao entregar esse treinamento para vocês, eu estou entregando um produto das minhas entranhas para ajudá-los e com isso você estará me ajudando também, portanto, adquira já o seu. Bom, tópico 2 aqui, ó, timidez, um grande desafio a ser vencido, tá? E aqui, ó, ele vai falar, a timidez atrapalha o seu desenvolvimento, tá? Penso que para todos nós, a timidez é um grande desafio a ser vencido, porque ela prejudica nosso desenvolvimento, tá? Por exemplo, amanhã eu vou sair de Campinas e vou até Carapicuíba para ministrar a palavra de Deus. As pessoas acham que porque nós estamos ministrando todos os finais de semana, praticamente, elas acham que eu não tenho medo. Mas o fato é que cada vez que eu subo no altar, o que eu estou fazendo com o medo de falar em público? Eu estou administrando ele. Entende? É por isso que às vezes as pessoas não entendem quando alguém pega o microfone e meio que se transforma. É porque as pessoas não sabem a batalha que aquela pessoa enfrenta todas as vezes que precisa estar ali. Então, primeiro eu tive que entender que falar em público é uma habilidade minha. Quando eu entendi isso, falei, opa, eis-me aqui. Essa é a minha habilidade, falar em público, em qualquer lugar. Na igreja, aqui tem gente que não grava vídeo. Eu estou dentro do meu quarto, um tripé aqui, eu vou até tirar uma foto para você ver. Minha mulher não pode nem ver essa foto. Mas eu vou tirar ela aqui assim, ó, só para você ver. Ó, eu vou fazer um videozinho aqui só para você ver. Ó. Eu tô lá, ó. Não tô lá? Olha eu lá, ó. Ó, eu tô lá, não tô? Tô te dando tchau aí, ó. Ó, tá? Ó, uma caixa de sapato aqui, microfone, uma mesinha aqui, ó, improvisada. Ó lá, é uma webcam, não é uma câmera profissional. Meu tripé tá quebrado e eu tô aqui. Tô aqui fazendo o quê? Tô aqui vencendo medo. Tem gente que tem medo. Tem gente que não faz isso aqui. Tem gente que tem 4, 5 câmeras, 4K de última geração, aí compra aquele softbox, aqueles negócios de estúdio, microfones, não sei o que, e tal. Por que você não grava? Medo, né? Então, por isso que eu falo que eu sou movido por propósito, né? Então, todas as vezes que eu preciso falar em público, eu tenho as minhas dificuldades, né? Agora, o que eu aprendi a administrar isso, entendendo primeiro que aquilo é uma habilidade que eu tenho, né?
E segundo, decidindo que o medo não vai me parar. Tá certo? Então é preciso você superar, não deixar que o medo atrapalhe o seu desenvolvimento, não deixar que o medo atrapalhe o seu crescimento. Assim como uma pessoa que tem problemas respiratórios e não consegue respirar direito, a timidez pode sufocar nosso crescimento, tá? Por isso que é muito importante a gente analisar os ambientes que a gente está frequentando, tá? Ninguém pode ser condenado pelo fato de ser tímido, tá? Agora, a timidez dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo, tá? Por quê? Porque pessoas mais extrovertidas têm mais facilidade em se comunicar, em fazer novas amizades, tá? Agora, ser introvertido, mais fechado, não é um defeito ou pecado. Porém, a timidez pode dificultar até mesmo nossa busca pelo Espírito Santo. Muitos adolescentes hoje em dia, eles não são batizados com o Espírito Santo por medo também. Há medo do que vão falar, do que vão dizer, de como eu vou reagir. Medo do medo, sabe? Então é preciso, é por isso que, já que a gente está falando aqui para lideranças de adolescentes, eu tenho tido uma preocupação e pretendo começar a trabalhar nessa área aqui nos próximos meses, que nós precisamos fortalecer a nossa juventude, principalmente os meninos, tá? Tem uma turminha aí, medo de casar, medo de se relacionar, medo das coisas darem errado, medo de tirar uma habilitação, medo de fazer um negócio, medo de correr os riscos normais da vida, medo. Nós precisamos encorajar, nossa missão é encorajar esta geração. É abraçar os meninos. Eu penso que os meninos precisam ser levados para ambientes onde suas habilidades sejam testadas e fortalecidas, mesmo que seja de uma forma esportiva, mesmo que seja de uma forma de um lazer, sabe? Mas o esporte, mas o que tem a ver isso com a igreja? Tem tudo a ver, tá? Eu tenho olhado uma geração, principalmente de meninos, as meninas super fortes, mas é uma força desequilibrada, né? Por quê? Porque o feminismo, ele entrou dentro da igreja, tá bom? A gente fala disso em outro vídeo. O feminismo entrou dentro da igreja. E aí as meninas estão sendo treinadas para serem tudo menos esposa, menos feminina pelas próprias mães, e os meninos estão sendo treinados para tudo, menos para ser marido, menos para ter responsabilidade. Meu bebê, 25 anos, meu bebê. E aí nós temos uma geração de meninas fortes, decididas. Por outro lado, uma geração de rapazes sem capacidade de conversar com uma moça, sem vocabulário. Na minha geração de jovens, inadmissível um rapaz com medo de chegar numa moça. Rapaz, que é isso? A gente chegava tranquilamente, não é? Porque a gente não tinha medo de levar o não. E se levasse o não, beleza, a gente fazia piada disso, né? Então é preciso ter um cuidado, não é? Eu gosto do texto de 1 Samuel, quando a Bíblia fala sobre Davi, e o testemunho que alguém dá sobre Davi o testemunho que alguém dá sobre Davi, 1 Samuel 16:18, eu vi um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, tem habilidade, tem uma profissão, sabe se cuidar, não é? Enfim, ele sabe tocar, é bom, faz tudo com excelência. Ele é um homem forte e valente, decidido, determinado e forte mesmo. Tem uns meninos hoje, não trocam nem uma lâmpada, pelo amor de Deus, não é? É um homem de guerra. O que é isso? Ele é protetor. Ele é um homem que perto dele, quem está perto dele se sente protegido. Prudente em questões, sabe negociar. É uma pessoa formosa e o Senhor está com ele. Davi era uma pessoa elegante, por incrível que pareça. A presença de Davi inspirava proteção, defesa, medo nos outros, nos inimigos, mas ao mesmo tempo, Davi era um diplomata. Davi era guerreiro, forte, valente e sabia se apresentar nos ambientes.
Então não pense você que que Davi entrava no palácio, não é? Com a mesma cara que ele entrava na batalha diante de Golias. Claro que não. Davi sabia se comportar nos ambientes, de tal maneira que as pessoas olhavam isso e admiravam Davi, não é? Então nós precisamos ensinar essa geração. E por último, como vencer o medo e a timidez. Eu já fui falando aqui algumas coisas. Falar com Deus para falar com as pessoas, né? Então é uma das coisas que a gente faz quando vai subir para pregar, antecipadamente, claro, é falar com Deus, não é? Ler e reler, aí o poder da leitura, tá? Então o grande problema dessa geração é a falta de leitura, não é? Então, por que eu vou subir ao altar com mais segurança? Já que não é possível perder o medo, então você vai administrando. Primeiro entendendo qual é a sua habilidade, certo? Porque, por exemplo, se você entregar um teclado na minha mão, que eu acho maravilhoso, mas eu não sei tocar, então obviamente que o meu medo vai aumentar. Quer dizer, eu já tenho medo de me apresentar em público, e aí eu ainda vou fazer algo que eu não sei fazer, o medo só vai aumentar. Então quando eu entendo qual é a minha habilidade, eu já diminuo, já começo a estabilizar o medo, já que a gente não perde o medo. Lembra, é uma emoção, está em nós, a gente não perde, tá? Então, veja, a gente começa a estabilizar o medo, conhecendo primeiro nossa habilidade ou nossas habilidades, ok? Porque aí você fica mais confortável. Opa, isso aqui eu sei fazer. Vamos lá. Outra coisa, falar em público no caso, ler, reler, reler. Outra coisa, falar em voz alta algumas coisas daquilo que eu vou falar durante a pregação, ok? Isso vai gerando em nós o que? Autoconfiança. Outra coisa, fazer anotações. Então, a minha Bíblia é cheia de anotações. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem. Isso aqui é meu jeitinho. João 11. Não é sobre ressurreição, mas sobre revelação. Aí eu tenho as coisas escritas. Aí eu passei uma caneta aqui para destacar alguns pontos. Pronto, tá aqui dentro. Aqui, ó. Pronto. Entende? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou administrando aquele tempo, administrando aquele momento. E eu estou estabilizando o meu medo. Então aí quando eu levanto para falar diante das pessoas que são desconhecidas, são igrejas diferentes todo final de semana, né? Então eu me levanto com uma autoconfiança equilibrada, meu medo estabilizado. Ok? Por quê? Porque eu me antecipei. Se eu nego que tenho medo, seja do que for, estou usando aqui o falar em público. Se eu nego que tenho medo, eu não me preparo. Se eu não me preparo, pode ter certeza que o resultado vai ser o pior possível. Tá certo? Bom, essa foi a nossa pré-aula de hoje. Um forte abraço. Essa lição está maravilhosa. Falaremos na próxima aula sobre a influência das amizades. Você não pode perder. Por isso, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.